Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar resolvendo mais uma questão de pesquisa operacional. E para resolver este problema, a gente utiliza o método de duas fases. Por quê? Ao vocês lerem o problema, vocês vão perceber que vai ser fabricado carteiras e bolsas, onde eu já defini que a carteira vai ser a variável x1 e que a bolsa vai ser a variável x2. Já também defini aqui a função objetivo, que sempre vai colocar o lucro, né, que a gente quer obter. Ou seja, o lucro é com R$ 28,00 para cada carteira e de R$ 92,00 para cada bolsa. Tá? Como pede para maximizar, eu coloquei que a função é máxima e chamei de z, que a gente convém chamar assim, ok? Também coloquei aqui sujeito a. Bom, como a quantidade, o estoque de couro é 16.500 metros quadrados, então e é utilizado 0,25 metros quadrados de couro para fazer a carteira e 2,4 metros quadrados de couro para fazer a bolsa, eu já fiz aqui que então 0,25 vezes x1, que é a carteira, mais 2,4 x2, que é a bolsa, tem que ser menor ou igual a 16.500, é a quantidade total. Percebam que diz que ele tem que produzir pelo menos 100 bolsas e, né, pelo menos 150 carteiras. Pessoal, se é pelo menos, ó, então quer dizer que tem que ser maior ou igual, né? Pelo menos isso. O mínimo possível é 150 e o mínimo possível de bolsa são 100, ok? Então, notem que agora nesse problema, a gente tem um sinal aqui de maior ou igual, tá bom? Quando a gente tem um maior ou igual, a gente vai ter que utilizar um método de duas fases. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é escrever a função aqui. Primeiro, ó, como está menor ou igual, a segunda restrição aqui, então eu vou ter que adicionar uma variável de folga, ok? Para ela ficar igual. Ah, pessoal, peço desculpas aqui, ó. Aqui são 16.500, tá? Então, eu coloco uma variável de folga e daí eu consigo igualar 16.500, tá? Agora, na nossa segunda restrição, x1 maior que 150, então o que eu fiz? Ó? Eu diminuí, coloquei uma variável de folga diminuindo para poder chegar em 150, mas quando a gente diminui, a gente tem que adicionar uma variável auxiliar, tá? Uma artificial que a gente chama, que eu chamei de A1, igualei a 150. Do mesmo modo, eu vou utilizar na terceira restrição, que é x2 maior ou igual a 100. Como está maior, eu tenho que diminuir com essa variável de folga que eu chamei variável de folga 3 e vou adicionar uma variável artificial 2. Ok, pessoal? Até aí, tudo bem. Esse é o modo como a gente resolve do método de duas fases. Agora é que vai começar. O que mais que eu preciso, pessoal? Eu preciso fazer uma outra função que nos ajude a resolver. Essa função, que a gente vai chamar de W, a gente quer que quando a gente some as variáveis artificiais, no caso A1 e A2, isso dê zero. Ou seja, eu quero zerar aquelas variáveis artificiais. Zerando as variáveis artificiais, a gente vai cair no método que a gente já resolvia, né? Digamos, uma fase só, tá? Por isso que a gente chama de duas fases. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, pessoal, notem que nessa segunda aqui, ó, e nessa terceira, deixa eu pegar uma outra cor. Na segunda e na terceira, aparece, essa outra cor aqui para não misturar, aparece o A1 e aparece o A2. Então, eu vou somar as duas equações. Então, ficou ó, x1 mais x2, aqui, ó, x1 mais x2. Estou somando essas duas equações aqui, tá? Ficou menos F2, menos F3, A1 mais A2, tá? O que eu quero? Eu quero que isso daqui seja igual a zero. Se isso daqui for igual a zero, o que vai sobrar, pessoal? Vai sobrar só x1 mais x2, menos F2, menos F3
igual a 250. Tá bom? Então, o que eu acabei de fazer? Construir essa função que eu vou colocar no W. Essa daqui vai ser o Z. E as outras eu vou colocar no tablô. Então, observem aqui, ó, acabei de montar o tablô, tá? Ó, a primeira com a base Z, que é a função que a gente quer maximizar, tá? Então, menos 28, menos 92. Aqui vocês lembram que a gente sempre coloca com sinal trocado, né? Ó, aqui a função é 28x1 mais 92x2. A gente sempre coloca a função objetivo aqui no tablô com os valores negativos, tá? Depois, coloco a primeira restrição, ó, 0,25, 2,4, 1, 0, 0, 0, 1, 16.500. Por quê que aqui eu coloquei na base F1? Porque ela é a coluna que está todo mundo zerado e só aparece o 1 aonde? Exatamente aqui, nessa coluna. Então, aqui eu vou colocar F1, ok? Da mesma forma, ó, essa coluna, ela só aparece menos 1, então aqui não entra na base. Na F3, também só aparece 0 e menos 1, não entra na base. Já essa daqui, ó, ela é A1 e só tem 0 e 1. E o único 1 que aparece está aqui, então o 1 entra na base. Ó, coloquei a outra restrição, tá? Que seria essa daqui, ó. Só vou botar aqui, ó, a do A1, digamos assim. Tá? Depois, a daqui da base do A2, exatamente porque aqui na coluna do A2 tem o número 1 aqui, ó, todo mundo é 0 e aqui é 1, então o A2 entrou na base, ok? E a função W, que foi a que eu acabei de mostrar para vocês aqui, esse artifício que a gente fez, tá? Então ficou, ó, x1 vale 1, x2 vale 1, F1 não aparece, então é 0, F2 aparece aqui, ó, é menos 1, aqui F3 menos 1, o A1 mais o A2, a gente quer que isso valha 0, tá bom? Então, eu não vou colocar eles ali na função, tá bom? Então, vamos lá fazer agora. Como que a gente resolve aqui para encontrar o nosso pivô, né? A nossa linha do pivô? Primeiro, eu vou olhar aqui na função W, qual é a variável que mais contribui. Percebam que as duas valem 1. Então, não importa muito aqui, tá? Eu vou começar com o x1. Mas vocês poderiam começar com o x2, tá? Não tem problema nenhum. Ok. Agora, o que eu preciso fazer? Ó, dentre essas variáveis que estão na base, que a gente só vai considerar essas, porque as outras duas são funções, né? A z é o objetivo e a w é a da variável auxiliar, no caso artificial. Então, daqui o que eu vou fazer? Ó, pego o b, vou encontrar o mínimo possível. 16.500 dividido por 0,25, né? 150 dividido por 1. E 100 dividido por 0, que não dá. Então, essa daqui sai fora. A que contribui mais, vocês fazendo os cálculos, vão encontrar que é a do 150 por 1, que dá 150. Portanto, ó, eu já encontrei qual que é o meu pivô aqui, certo? O nosso pivô é o número 1. Percebam que não precisa fazer nada, não precisa dividir toda a linha do pivô por 1, porque já vale 1 ali. Então, tá tudo certo. Vai ficar até mais fácil para fazer os cálculos. Outra coisa, o A1 vai sair da base e vai entrar o x1. Agora, o que vocês precisam calcular? Nova linha 1, nova linha 2, desculpa aqui, ó, nova linha 2, nova linha 3 não precisa, por quê? Porque já é a do pivô. A nova linha 4 também não vai precisar calcular, porque ali já vale 0, nosso objetivo ali é zerar, né? E precisamos calcular a nova linha 1, 2, 3, 4, nova linha 5, tá? Que seria da função da variável artificial. Tá bom? Eu não vou fazer os cálculos aqui, porque é muito simples, já foi explicado em outros vídeos. Vocês podem ver ali como é que a gente faz. Tá bom? Feito isso daqui, vocês vão encontrar a seguinte tabela.
Tá bom? Olha só, agora eu vou vir aqui de novo nessa função na W, tá? Na linha do W, e vou ver qual que contribui mais. Só tem o x2 agora, então eu vou começar, vou pegar aqui a coluna do x2. E vou ver qual vai contribuir mais para que eu tenho que descobrir o mínimo possível. Lembram? Pegar o B e dividir por esses valores ali do caso do x2. Então, eu vou pegar, ó, só os que estão na base, pessoal. Só esses daqui, ó, tá? As outras funções, não. Então, eu vou fazer esse número todo aqui, dividido por 2,4. 150 não vai dar para dividir por zero, então não entra. E 100 dividido por 1, tá? Feito isso, vocês vão encontrar que o 100 dividido por 1 é o mínimo que a gente precisava. Então, eu vou encontrar o nosso pivô e também a linha do pivô. Por quê? Porque o pivô aqui, pessoal, já vale 1 de novo. Não vai precisar dividir toda a linha pelo valor do pivô, tá? Além do mais, o A2 vai sair da base e vai entrar o x2, tá? Eu poderia até fazer aqui melhor para vocês, ó. Vou apagar aqui o A2 e já vou colocar o x2 aqui na base. Tá bom? Aí vocês vão ter que calcular de novo. Nova linha 1, nova linha 2. A linha 3 não vai precisar porque vai dar 0. A linha 4 é a linha do pivô e daí vão calcular a nova linha 5. Ok? Feito isso, vocês vão encontrar a seguinte tabela. Percebam, pessoal, que aqui na função W tá tudo zerado e eu tenho o seguinte, ó, que menos A1 menos A2 é igual a zero. Era tudo que a gente queria, né? Por exemplo, se eu passasse o A1 e o menos A2 para o outro lado, ficaria exatamente o que eu queria, que era A1 mais A2 igual a zero. Dá a mesma coisa, né? Então, feito isso, o que que acontece? Eu vou tirar fora essa coluna, vou tirar fora essa coluna e vou tirar fora essa linha. E aí vai ficar agora a segunda fase. A gente já fez uma fase, vamos fazer a outra fase. Aí vai ficar a seguinte tabela aqui, reduzida, né? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente tem que procurar dentro da função objetivo agora o número que contribui mais, digamos assim, para maximizar, que vai ser o maior negativo, nesse caso, menos 92. Então, é essa a coluna, tá? E aí, dentre os números que estão na base, eu preciso dividir, ó, o 16.222 por 2,4, o 150 por menos 1, não vai entrar porque vai dar um número negativo, e o 100, né, desculpa pessoal, esse é 150 por 0, não vai dar para dividir, né, não entra, e o 100 por menos 1 vai dar um número negativo, não entra. Portanto, quem vai ser o nosso pivô é o 2,4. Além do mais, o F3 vai entrar na base, vai sair o F1 e vai entrar o F3, tá? Agora, pessoal, essa segunda linha, a nova linha do pivô, eu vou ter que pegar todo mundo, 0, 0, 1, 0,25, 2,4 e 16.222,50 e dividir todo mundo por 2,4 para tornar o nosso pivô igual a 1. Fazendo isso, eu vou fazer todos aqueles cálculos, aquele processo, né, para conseguir zerar ali, essa linha ali onde está aparecendo o menos 92. Tá bom? Vai ficar assim. Bom, agora olhando a função objetivo, eu percebo que o número mais negativo que tem ali, digamos assim, é o que está aqui na coluna
do F2, que é o menos 18,41,666. Tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar entre os que estão na base e vamos dividir. Por exemplo, ó, esse número dividido por 0,104166. Esses 66 aqui seguem, né, pessoal? Eu esqueci aqui dos pontinhos, tá? Desculpa. Esse 66 segue. Para vocês encontrarem os valores, quanto mais 6 vocês colocarem na calculadora de vocês, mais aproximado vai ficar o valor, tá bom? Percebam que aqui vai ser 150 dividido por menos 1, vai dar negativo, não entra, tá? E esse número aqui, ele é maior e está sendo dividido pelo mesmo número, portanto, vai dar um número maior. Então, o menor é o da coluna. Após vocês fazerem os cálculos, vocês vão encontrar que aqui, na linha aqui, que o do F3 que está na base, tá? Bom, já encontrei o pivô, tá? Ou seja, vou ter que pegar, além do mais, desculpem, o F2 vai entrar na base no lugar do F3, tá? Feito isso, pessoal, vocês vão ter que pegar, ó, essa nova linha 2, que é a nova linha do pivô, vocês vão ter que pegar todos esses números e dividir, né, toda a coluna, toda a linha, desculpa, e dividir por 0,104166, e assim vai, né, para dar 1. Isso aqui vai ficar valendo 1, tá bom? Feito esses cálculos, pessoal, após vocês fizerem tudo, finalmente a gente vai chegar na nossa última tabela. Percebam que na função objetivo, a gente não tem nenhum valor negativo, tá? Nas variáveis x1, x2, f1, f2, f3. Portanto, a gente já consegue determinar, digamos assim, a resposta. Primeiro, quem está na base ali, a x1 e a variável x2, a gente já consegue determinar, ó, aqui, ó, um x1 vale quanto? A gente olha lá no B, lembram disso? Então, ó, x1 vai ser igual a 65.040. Percebam aqui, ó, na coluna do x2 só tem 0 e 1. Então, aqui, ó, o x2 vai ser igual a 100. Então, ó, x2 igual a 100. E o Z, ou seja, o lucro máximo, é este valor aqui, ó, que está lá na função objetivo, o Z igual ali, ó, vai dar 1.830.320 unidades, tá? Onde o X1 é a quantidade de carteiras e o X2 é a quantidade de bolsas, tá bom? Então, eu consegui encontrar as quantidades de carteiras e de bolsas que produzem esse lucro máximo de R$ 1.830.320. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.